Olá, estamos no ar, ao vivo, pela Rádio Progresso de Montenegro e gravado pela JPTV, com mais uma edição do nosso Estúdio Aberto, programa tradicional aqui da nossa RPM, Rádio Progresso de Montenegro, que também é gravado pela JPTV e veiculado pelo portal JP News. Ao meu lado, a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham pela RPM e posteriormente pela JPTV. Bom, vamos lá com algumas informações. Temos informações importantes hoje aqui na nossa no estúdio aberto. Recursos da Câmara para equipar nova delegacia em votação nessa quinta-feira. A Câmara está destinando R$150 mil para firmar convênio com o Conselho Pró-Segurança Pública de Montenegro, com o CEPRO, recurso do orçamento do Legislativo, que será utilizado para as despesas com a adequação do prédio onde será instalada a nova delegacia de polícia do Pronto Atendimento de Montenegro, a DPPA. E liguei agora pela manhã para o jurídico da Câmara, perguntando se a pauta estará ainda bloqueada ou normalizada na reunião dessa quinta-feira, porque esse projeto só será votado caso a pauta esteja desbloqueada, né? E a Ireni Sulchevski me disse que até agora não houve nenhuma movimentação da Prefeitura. Se não for enviado o projeto do PROMAD, mais uma vez os vereadores de oposição bloquearão a votação. Adriano, eu conversei agora há pouco, há cerca de 2 horas, eu estive na Câmara de Vereadores e conversei com o presidente da casa e ele me disse que, ele confirmou isso que tu está falando, né, que realmente, caso o projeto do PROMAD não seja encaminhado para votação nessa quinta-feira, não foi até o momento, então possivelmente não será, né, vai haver obstrução de novo da votação, porém, alguns projetos serão levados à votação, sim. Isso segundo Renato Kranz. Um bloqueio parcial. Um bloqueio parcial, exatamente. Tendo em vista que alguns projetos são de grande importância, né, como é o caso desse que prevê a liberação de recursos para que a DPPA possa entrar em funcionamento. Então, esse é um dos projetos sinalizado pelo vereador Renato Kranz como um dos que serão votados nesta quinta-feira. Porém, nem todos serão, né? Alguns passarão por essa obstrução, assim como ocorreu na semana passada, quando os vereadores optaram, então, por fazer essa espécie de protesto, né, devido ao fato do Executivo não ter encaminhado o projeto do PROMAD. Muito bem, vamos para mais notícias. Chefe de Polícia Civil visitou instalações da DPPA de Montenegro. Um prédio bastante grande, né? Exatamente, Adriano. Ele qualificou o prédio como sendo um prédio de primeiro mundo, né? Ele disse que as instalações da DPPA aqui de Montenegro não deixam a desejar em nada aos departamentos de polícia de grandes metrópoles e que com certeza a região estará bem atendida, né? Com bons profissionais prestando serviços, né? Delegados qualificados, assim como material que será disponibilizado para computadores, maquinários, enfim, todo o equipamento que será utilizado por esses profissionais lá na DPPA. Essa visita ocorreu ontem pela manhã e os delegados, né, tanto o delegado Marcelo quanto os demais e o delegado regional estiveram lá, então, apresentando as instalações para o chefe de polícia aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ele que falou sobre a carência, né, de policiais, mas que essa questão está sendo tratada a partir do momento em que as academias formam novos policiais, né, e falou também da reestruturação da polícia, que está sendo cada vez mais qualificada, está investindo em equipamentos modernos, em uniformes que tragam mais conforto, né, confiabilidade para que os policiais desempenhem suas funções. Muito bem. Clarice, a gente segue com mais informações aqui do JP News. O presidente do Partido dos Trabalhadores de Montenegro, Marcelo Azevedo, anunciou na manhã dessa quarta-feira que foram aprovadas por unanimidade as filiações dos membros do Partido Socialista Liberal, PSOL, de Montenegro. Uma reunião do partido ocorrida ontem à noite marcou a decisão que pode acabar na comissão de ética do PT, né? Por que isso, Clarice? É isso porque o vereador Marcos Guelin, o Tuco, ele não está de acordo com a decisão, né? Ele diz que o tema deveria ter sido melhor discutido, digamos assim. Ele diz que não pôde participar de uma reunião que teve do partido
para tratar dessa questão devido a compromissos políticos, devido a compromissos assumidos anteriormente. E em uma reunião em que participou, o Tuco disse que havia ficado decidido que essa questão seria abordada após o período eleitoral, mas que, no entanto, o diretório do município tomou essa decisão, que, segundo ele, né, segundo o Tuco, é equivocada. Tuco diz que não reconhece as ações do diretório municipal, tampouco do presidente do diretório, o Marcelo Azevedo. E ele disse ainda que já encaminhou um pedido, né, de avaliação de conduta do Marcelo Azevedo enquanto presidente do diretório municipal. Ele quer que instâncias superiores avaliem, né, então, a conduta do Marcelo. Esse tema tá gerando uma certa polêmica. O dia amanheceu bastante movimentado, né, politicamente aqui no município. Estão todos comentando. E, em seguida, a gente vai estar colocando, então, os depoimentos em vídeo, tanto do Marcelo, que traz a novidade sobre essa adesão, e que diz que a maioria dos membros do partido aceitam com bons olhos, né, essa determinação. E também a posição do vereador Tuco, que diz que não vai apoiar essa ideia, né. Então, ambos os vídeos estarão postados agora no início da tarde na JPTV. É só clicar e acompanhar na íntegra o que falaram Marcelo Azevedo e o vereador Tuco. Muito bem. Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica alerta a população de Montenegro sobre as hepatites virais. Tem uma entrevista aqui com a Kátia Kern, né, que é a responsável pelo setor de vigilância, e ela fala aí sobre esse detalhe. E haverá um evento no próximo dia 28, que é o Dia Mundial de Prevenção às Hepatites Virais. Né? Exatamente, Adriano. A Kátia fala da importância, né, da conscientização das pessoas sobre essa doença que se manifesta de forma silenciosa. Muitas vezes as pessoas não sabem que estão com hepatite, né, que contraíram hepatite, porque ela não apresenta sintomas. Então, normalmente a pessoa fica sabendo disso no momento em que que faz um exame, né, algum check-up rotineiro ou algum exame de sangue, aí é constatado. E lembrando que essa doença, quando evolui, pode levar inclusive a óbito. Então é importante que as pessoas procurem o médico, principalmente quando saíram da rotina, digamos assim, que trocaram de namorado e não se cuidaram, né? Não usaram preservativo, pois o ato sexual é uma das formas de transmissão. Também pessoas que acabam utilizando drogas, a utilização da mesma seringa é outra forma de contágio. Enfim, a Kátia diz que a forma de contágio é a mesma do vírus HIV. Então, portanto, as pessoas que saíram da sua rotina ou cometeram algum desses atos, é bom que procurem a vigilância para solicitar o teste, né, e identificar se estão ou não com esse vírus. Então, na segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã, se não chover, né, a ação estará acontecendo lá na Praça Rui Barbosa, com distribuição de material informativo e a presença, então, do pessoal da Vigilância em Saúde. Elas vão estar orientando onde solicitar o exame, né, que pode ser ali na Vigilância, inclusive, e dando mais dicas para o pessoal sobre as hepatites virais. Muito bem, são 11h45. A gente leva esse programa ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro e gravado pela JPTV e portal JP News. Mais uma notícia de Montenegro. Na área da política, Clarice, vereadora, questiona a Rose Almeida. Quem será responsabilizado pelo dia em que Montenegro teve 2 prefeitos? Ela pergunta isso. Adriano, essa colocação da vereadora foi feita na última sessão da Câmara de Vereadores. Ela foi baseada no ofício em que foi comunicado ao Legislativo que o então prefeito em férias, Paulo Azeredo, retornaria ao seu cargo, ao seu posto de prefeito, no dia 11 de julho, interrompendo as férias de 6 dias que ele havia tirado, tirado por direito, né? Só que o que chamou a atenção da vereadora e dos demais edis é que o documento foi assinado
pelo prefeito em exercício Luiz Américo Alves Aldana e pelo prefeito Paulo Azeredo. Que estaria em férias. Que estaria em férias, mas que naquela data já assinava documentos. Então, isso causou espanto na vereadora, né? Ela que diz que em toda a sua carreira, anos junto ao legislativo, ao executivo também, né? Ela que trabalhou com alguns prefeitos aqui no município, ela diz que nunca viu isso, que é uma pérola que deve entrar para a história da cidade. 2 prefeitos trabalhando juntos, né, no município. Então ela diz que esse fato é inaceitável, que ela caracteriza a elaboração desse documento como sendo de incompetência, né? Ela diz que o que foi feito é sinal de incompetência. Enfim, ela faz várias declarações manifestando sua indignação, né, em relação a isso, e cobra, então, sobre quem irá responder pelo dia de 10 de julho, né, os documentos, tudo que foi feito naquele dia. Caso alguém tenha que ser cobrado, tenha que ser responsabilizado. Quem será responsabilizado? O prefeito em exercício, Luiz Américo Alves Aldana, ou o prefeito que dizia estar em férias, mas que já estava assinando documentos, Paulo Azeredo. A gente ainda não tem uma posição oficial da prefeitura quanto a esse assunto. Situação interessante essa, e no mínimo engraçada. Bom, olha só, MEC autoriza a criação de 2 novos cursos de medicina em universidades aqui do Rio Grande do Sul, né? Essa notícia é interessante. Havia uma restrição do MEC em criar novos cursos de medicina em função do grande número de universidades que despejam todos os anos aí novos médicos, né? O Ministério da Educação autorizou hoje a criação de 2 novos cursos de medicina no Rio Grande do Sul. Um deles é em Santa Maria e o outro em Passo Fundo. Os cursos serão disponibilizados em universidades privadas. É interessante que se tenham novos profissionais, né? Mas o que a gente espera é que essa juventude, essas pessoas pensem, avaliem bem o que realmente querem para suas vidas. Porque quem está na medicina por status ou por dinheiro está no lugar errado, assim como em todas as profissões, mas nesse caso, em especial, é mais grave ainda porque elas estão tratando de vidas, né? Hoje pela manhã eu ainda havia uma reportagem nos hospitais, sobre os hospitais de São Paulo, que alguns estão em greve, onde uma mulher em trabalho de parto chegou no local para ser atendida e deu alguma complicação com o convênio dela, e aí disseram que era para ela aguardar, e uma atendente disse para o marido dessa mulher, então, que era melhor que ele retirasse ela dali, que levasse para outro hospital, porque toda aquela burocracia poderia levar mais de 3 horas, e a mulher já estava praticamente ganhando o bebê. Então, essa funcionária disse ainda que se eles precisassem, que a única coisa que ela poderia fazer por eles era chamar um táxi para que eles fossem embora. O casal se retirou do hospital, né? Ficaram com medo do que poderia acontecer, se retiraram, só que ao invés de pegar um táxi, eles saíram de metrô, eles pegaram um metrô para tentar achar um outro hospital para serem atendidos. Só que dentro do metrô a mulher começou a ter mais dores ainda e acabou sendo retirada do vagão e deu à luz nas próprias instalações do metrô, com o apoio de alguns funcionários. E não só esse fato, mas na semana passada, ou retrasado, se não me falha a memória, um vigilante também morreu em frente a um hospital por falta de atendimento. O cidadão começou a passar mal, pedia socorro, e o enfermeiro responsável pelo setor proibiu a prestação de socorro para aquele homem. Aí hoje pela manhã eu vi uma declaração de que ele havia dito que tinha proibido os enfermeiros de irem até a rua, né, o outro lado do muro do hospital, para prestar socorro por medo de assalto. Essas pessoas não valorizam a vida, né? Fica claro que elas não estão ali para salvar a vida do próximo, e sim pensando apenas no lucro, né? Eu não sou contra as pessoas defenderem seus direitos, reajuste salarial, melhores condições de trabalho, de forma alguma. Só que eu acho que existem outras medidas para isso, né? Agora, deixar uma pessoa morrer na tua frente e negar socorro, e aí depois vir com uma alegação de que ficou com medo de assalto, então essa pessoa não pode mais sair na rua, né? Porque você está sujeito a assalto em qualquer lugar. É um absurdo. Muito bem, Clarice, agora chegou a hora de falarmos de esporte aqui no nosso estúdio aberto. O Grêmio tem um enfrentamento agora contra o Curitiba e pode inclusive derrubar o Celso Roth, né?
E o Inter aí está numa questão que o Inter não consegue vencer fora de casa, né? O Wellington Silva, que é lateral direito, já dizendo que já passou da hora de vencer fora de casa. Pois é, a dupla Grenal parece que está com uma barreira, né? Uma espécie de barreira que não está conseguindo ultrapassar. O Grêmio não consegue resultados positivos, a torcida cobra mais, quer mais. Se acreditava que depois da Copa do Mundo ambos os times, a dupla Grenal, né, iria virar essa situação negativa que se manifestou no primeiro semestre, mas não é isso que a gente tem visto. O que se espera é que o Inter consiga uma vitória fora de casa para derrubar essa barreira psicológica, de repente, que se criou entre os jogadores, né, da dificuldade de vencer fora de casa, e que o Grêmio comece a manifestar melhores resultados, né, porque não se pode ficar feliz com um placar sofrido de 1-0, né? O que se espera de ambos os times são resultados expressivos e que não têm sido notados nos últimos tempos. Certo. Clarice, está confirmada a convocação do ex-vice-prefeito Marcos Gribler para participar da CPI do vídeo monitoramento, né? Exatamente. Na reunião que ocorreu, na 8ª reunião que ocorreu na segunda-feira, então foi solicitado pelo vereador Ademir Facchini o comparecimento do ex-vice-prefeito de Montenegro, o Marcos Gribler, para que preste alguns esclarecimentos sobre como transcorreu a elaboração então do projeto de videomonitoramento aqui de Montenegro, projeto esse que é tema de uma CPI atualmente, né? Então, na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, Marcos Gribler deve depor à comissão que está avaliando esse caso. Lembrando que deve ser o último depoimento, né? Segundo o presidente da comissão da CPI, o vereador Márcio Miller, é esperado então que com o depoimento de Marcos Gribler se encerre essa fase da CPI, passando então para a elaboração do relatório que será feito pelo vereador Gustavo Zanata. Muito bem, Clarice, o portal JP News destaca e também o nosso Jornal Progresso está destacando nessa sexta-feira: pedestre não tem vez em algumas esquinas de Montenegro. Estamos preparando também o vídeo dessa matéria, né, mostrando as dificuldades existentes para os pedestres atravessarem algumas esquinas da cidade. Exatamente, Adriano. O vídeo já está disponível na JPTV, o pessoal pode acompanhar a qualquer momento. A matéria foi feita aqui, próximo ao jornal, em uma rua que a gente costuma passar com frequência e que já passou pelas dificuldades que os demais pedestres também enfrentam, né, na hora de atravessar a rua. As sinaleiras fecham em 3 sentidos e em nenhum momento se dá o benefício do pedestre atravessar. Eu achei interessante um comentário colocado em uma rede social por um leitor, né? Ele disse, mas é só o pedestre esperar o sinal fechar e passar. Só que acontece que sempre tem um sinal aberto. Não há um sinal específico para o pedestre. Quando fecha o sinal da rua Capitão Cruz, no sentido Rio Rodoviária, abre então na Osvaldo Aranha, em direção Morro, Estação da Cultura. Quando fecha da estação aqui do Morro em direção à Estação da Cultura, abre-se então no sentido da Capitão Cruz, sentido rodoviária, Rio. Ou seja, não há tempo para o pedestre atravessar. Ele precisa se arriscar. Por sorte, quando não há muito movimento, ele consegue fazer a travessia com o sinal aberto tranquilamente. Mas nos horários de pico, do meio-dia até as 14 horas e das 17h30 até as 19h30, o fluxo de veículos é muito grande, as pessoas ficam bastante tempo aguardando para atravessar, algumas se arriscam, passam em meio aos veículos, muitos carros acabam freando em cima das pessoas, né, que se arriscam. Por enquanto ainda não houve acidente, né, mas do jeito que está, em seguida é capaz de a gente estar trazendo uma notícia triste aqui para o pessoal. A reclamação é geral, as pessoas que atravessam reclamam, né, os motoristas também reclamam. Eu percebo que há reclamação de ambas as partes, né, então de repente é